Bora, beleza? Melhorar o tempo em subida é o desejo da grande maioria dos ciclistas, seja para competição ou só para aquele passeio com seus amigos. Mas você sabe como fazer para calcular o quanto você precisa melhorar para bater aquele tempo que você deseja? Ou então, o quanto esforço você precisa gerar para chegar em primeiro naquela subida decisiva da sua competição? Nesse vídeo eu vou mostrar como eu faço para fazer todos esses cálculos e avaliar o quanto eu preciso melhorar no meu desempenho físico para poder bater o tempo dos meus adversários, principalmente em competições. Com 2 ou 3 ferramentas gratuitas aqui você consegue fazer esses cálculos. E fica até o final que eu vou deixar um presente para você. Vamos lá? Eu sou o Alan Ricardo, esse é o canal Competição Interna. O que eu vou fazer aqui é um exemplo prático que eu estou usando para me preparar para o Letap do Rio em junho. Eu vou pegar o tempo da Vista Chinesa, que é uma subida super desafiadora que tem bem no meio do Letap do Rio. Então eu vou usar o tempo do campeão da minha categoria no ano passado para saber aonde eu estou e aonde eu tenho que chegar para bater o tempo dele. Então presta atenção aqui, vem que eu vou mostrar a tela para você. Aqui é a minha atividade na prova do Letap do Rio ano passado, 2023, dia 25 de junho. Então o segmento que a gente vai usar é esse aqui, ó. É a Vista Chinesa, que é a parte mais dura da prova. A prova tem um bom trecho na orla, totalmente plano, sobe a Vista Chinesa, tem mais uma parte lá em cima de sobe e desce, mas a parte mais dura é a Vista Chinesa. O meu tempo na prova foi aqui, 21 e 22. Vou fazer em cima desse meu tempo da Vista Chinesa para você ter ideia qual é a lógica que eu uso aqui. Então eu uso esse site aqui, eu vou deixar na descrição. Altimetria é o ganho de elevação do segmento lá. Então aqui na Vista Chinesa, 363 metros. Então vem aqui, 363. Distância de todo o segmento, né? 3,54 quilômetros. 3,54. Tempo que eu fiz, 21 e 22. Meu peso no dia da prova, 78. Peso da bike, calcular. Aqui é um cálculo linear, tá? Então, para executar essa subida com essa distância nesse tempo, uma média de 9,83 km por hora, 267,6 watts de potência, 3,43 watts-quilos baseado no meu peso mais o peso da bike. Tá? E aí, o que é mais interessante para a gente agora? Isso aqui, ó, 1019,34. Esse aqui é o van. Se você olhar no Strava, 1020. No Strava sempre vai aparecer o van quando é uma subida categorizada. O van é a velocidade média de ganhos de metros verticais, a velocidade que você vai ganhando na vertical. A velocidade média de progressão aqui em distância, a gente viu ali 9,8 km por hora. Mas a velocidade que a gente ganha na vertical é medido em van. Aqui, ó, Fábio Dias. Fábio Dias, ele foi primeiro na minha categoria. Ano passado, em 2023, 45 a 49. Percurso curto, 45 a 49, campeão da categoria. Aqui está a atividade dele no Strava. Então é isso, a gente usa o Strava. Claro que a pessoa que você vai usar como referência tem que ter deixado aberto ali os dados. E esse outro site que também é gratuito, então é muito fácil de fazer essas contas. Aqui é o tempo dele na Vista Chinesa. Ele fez em 17 minutos e 55. Então o que eu faço? Aqui a gente começa a alimentar de novo da mesma forma. Eu vou colocar o meu peso, porque eu quero saber para eu fazer o tempo do Fábio. Tá? Então aqui, ó, ele me entregou o mesmo dado que o Strava lá, 1217 de van. Só que o que eu descubro aqui? Colocando o meu peso e o peso da bike, eu descubro qual é a potência que eu preciso fazer para fazer o tempo e o van do Fábio. E aí que é o interessante. Então eu descubro aqui que eu preciso, durante todo o segmento da Vista Chinesa, fazer aqui uma média de 321 watts, que é para o meu peso de 78 seria 4,12 watts-quilo. Então se a gente olhar aqui, ó, no meu desempenho na Vista Chinesa, está dando aqui 3,4 watts-quilo de média para fazer toda a Vista Chinesa. Para quem viu o vídeo sobre a preparação do Letap, vai ver que o meu FTP estava mais ou menos ali entre 3,4 e 3,5 watts-quilo nessa época. Então bate muito certinho. Lembrando que FTP é uma métrica básica de orientação para o seu desempenho para 1 hora. Aqui a gente está falando de uma subida de 20 minutos, mas dentro de uma prova.
Então teve todo o percurso até chegar nessa subida. E ainda precisa ter energia para o final. Então, esses números são referências. Então, a conclusão é, para fazer o tempo do Fábio, eu preciso fazer a subida em 4,1 watts-quilo. O meu FTP atual é de 319 com peso de 78. Estou hoje já com o peso que eu estava no Letap do Rio. Eu pretendo baixar um pouco mais esse peso e, se tudo der certo, aumentar um pouco mais esse FTP. Mas hoje minha relação watts-quilo está em 4,0, quase 4,1. Se a gente for pensar só em números e tirar todos os outros fatores do mundo real, talvez se eu chegasse no pé da serra, fizesse um aquecimento e só subisse a top, eu conseguiria bater esse tempo. Teoricamente, porque se o FTP é uma medida de potência constante durante 1 hora, o meu FTP está quase em 4,1, para fazer aqui 17 minutos, se eu for a top, eu bato esse tempo. Isso só falando em números. Então é por isso que eu sempre falo, é tudo muito abstrato, mas é uma referência. Não quer dizer, se eu chegar num FTP de 4,2 watts-quilo, que eu vou chegar lá e bater o tempo que o Fábio fez ali, dos 17,55. Mas pelo menos eu tenho uma direção. Essa é a ideia aqui, que você consiga criar uma direção. Aonde você está hoje, aonde você quer chegar. Fazer essas relações com o seu FTP, com o seu peso, e poder desenhar uma preparação para isso. Pode ser que você bata o tempo bem antes de chegar nos números aqui, pode ser que você chegue no número que estimou e não bata o tempo. Pode ser que eu faça meus 4,2 watts-quilo de FTP e chegue na prova e não consiga bater esse tempo. Tem todo o percurso da largada até o pé da serra. Tem todo o percurso depois que a serra acabar. Então são muitas variáveis no mundo real, mas são números para ajudar a gente a ter as metas claras, porque senão fica tudo muito abstrato. Tá? E aí agora vem a parte onde eu faço a correlação. Quer dizer o quê? Eu não posso ir treinar na vista chinesa para saber como está indo a minha evolução. Então o que eu faço é, eu sou aqui da cidade de São Paulo, o que eu tenho de mais próximo da vista chinesa para comparar é o Pico do Jaraguá. A minha última subida no pico foi o meu RP, em 8 de junho, mais ou menos 2 semanas antes do Letap do Rio. Meu tempo 19,16. Então, aqui é o pulo do gato dessa minha estratégia. Olha o van que deu aqui no pico, 947. Olhando pelo van no Strava, lá na vista chinesa, no Letap, eu fiz em 1020. Então, é bem próximo. Um pouquinho mais, até porque é situação de prova. Mas isso só reforça a teoria da correlação. Dá para usar aqui o Pico do Jaraguá como referência para o meu treino. Então, aonde está a estratégia? Eu pego o van que o campeão da categoria fez, 1215, e transporto isso para o Pico do Jaraguá. Então, vamos lá. Pico tem 4,45, 304. Então, 304 de altimetria, 4,45 de distância. Vou começar com o meu tempo aqui para poder fazer uma 19,16. E aqui, 3,4 watts-quilo para fazer todo o segmento do pico, que é praticamente o mesmo desempenho que eu tive na vista chinesa 2 semanas depois. Então, depois de tudo isso, é agora que tudo vai fazer sentido para você. Por quê? Se eu preciso de 1.200 de van para bater o tempo do campeão da categoria, eu só preciso descobrir qual é o tempo que eu tenho que fazer aqui no pico. Vamos ver. 15 minutos, 1.216. Então, já dá para considerar que se eu conseguir bater próximo dos 15 minutos no Pico do Jaraguá, eu vou estar muito perto da minha meta. Então, essa que é a questão. Imaginar que, talvez com uma relação 4,2 watts-quilo, se eu conseguir bater 15 minutos no pico, eu tenho certeza que eu tenho preparo para buscar os 17,55 lá na vista chinesa. Essa é a ideia, é pautar essa evolução. Agora tem uma outra coisa aqui para te mostrar, que eu falei que tinha um presente. Tem essa planilha aqui, essa planilha não é minha, essa planilha eu peguei num vídeo de um espanhol. Se eu achar aqui o vídeo, eu deixo na descrição também, mas ele disponibilizou gratuitamente, então eu vou passar para frente. Essa planilha, ela basicamente faz a mesma coisa. É legal quando a gente não tem ali o Strava disponível, e é legal também para você saber qual é o FTP que você precisa em uma determinada subida, sem precisar fazer os cálculos no site. Como que você usa essa planilha? Você coloca o seu peso da bike, as outras abas não mexem,
A vista chinesa tem em média de 10% de inclinação. Para fazer 1.200 de van, 4 watts-quilo. Então é mais ou menos a mesma coisa, tá? Ela tem menos precisão ali, só que você já chega no número direto. É o processo inverso. Ajuda em alguns casos onde você, por exemplo, não tenha nenhum registro no Strava. Então você nunca fez ali o tempo mais ou menos, você pode fazer o processo inverso. Então você coloca o seu peso, o peso da sua bicicleta, pega a inclinação média e o seu FTP. Hoje meu FTP é de 3,8, inclinação média de 10. Eu preciso realizar um van de 1.140. Eu já usei bastante essa planilha, mas depois que eu descobri aquele site ali, eu parei de usar ela, uso mais o site. Mas se você quiser a planilha, é só deixar nos comentários aqui, e aí eu falo para você como você baixar ela de forma gratuita, bem simples. Então é isso, os links estão todos aqui na descrição. Eu tenho um teste de FTP para daqui uns 10 dias, então se você está vendo depois do dia 6/5, também tem o link na descrição do novo teste de FTP. Depois desse teste, eu vou fazer a subida do Pico do Jaraguá, para poder fazer a correlação que eu mostrei aqui. E vou fazer um vídeo também comparativo com o Pico do Jaraguá real e depois vou fazer o Pico do Jaraguá no Ruve, igual outros vídeos que eu já fiz aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, porque assim que eu lançar esses vídeos você fica sabendo, beleza? Então é isso, bora!